Boa noite, pessoal. Então, Tiago trouxe nesse pequeno versículo, né? Simples versículo, Tiago trouxe para nós uma advertência, né? Uma convocação para a gente refletir, analisar sobre as nossas condutas, né? No dia a dia. E Emmanuel vem também fazendo essa contextualização em cima do que o Tiago trouxe e em cima de todos os ensinamentos, né, de Jesus e os ensinamentos todos que a doutrina dos Espíritos trouxe para nós, exatamente para a gente poder parar, dar uma parada, né, fazer uma análise criteriosa dessa nossa conduta no dia a dia com relação às lamentações, queixas, críticas aos outros, crítica e reclamação com relação a tudo que acontece conosco no dia a dia. Como foi lido aqui pelo nosso amigo e também na oração que ele fez, ele falou para nós de vicissitudes no dia a dia, né, das dificuldades que a gente pensa que chegam para nós, né, ao acaso, mas a gente já sabe que não existe acaso, né? Nós já também bem maduros, graças a Deus, nesse sentido de entender que não existem acasos. Mas fica um pouco abstrato pensar nas coisas que nos acontecem, não é? Nas pessoas do nosso convívio, e a maioria delas a gente não escolheu, né? Está convivendo com elas, a princípio, e aí chegam os momentos que as coisas começam a desandar no nosso entender. E exatamente esses momentos que a gente se debruça sobre as lamentações, as reclamações. Para iniciar, eu até pedi ao nosso amigo para pegar para mim ali o Livro dos Espíritos. E nós vamos ler a questão 132 do Livro dos Espíritos, está no capítulo 2, que fala dos objetivos da encarnação. Kardec perguntou assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta é essa: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da realização. Aqui tem mais algumas frases, mas nós vamos nos ater só aqui, até esse parágrafo, para a gente pensar sobre isso. Então, a resposta da espiritualidade para nós é que Deus nos impõe a encarnação. Foi colocado para nós. Queiramos nós ou não, isso é uma dádiva, mas é uma imposição também, né, de Deus para nós. Mas com um objetivo muito sublime, que é o de alcançar a perfeição. É alcançar a felicidade plena, né, que um dia espera-se que todos nós alcancemos. Mas ele fala muito claro, a espiritualidade fala muito claro, para alguns de nós é uma expiação, para outros vai ser uma missão. Não a missão no sentido de que nós agora, nesse momento evolutivo, estejamos aqui cumprindo uma missão. Isso precisa ficar bem claro, tá, gente? Nós estamos num planeta de expiação e prova, e a grande maioria de nós, mas assim, a grande mesmo, nós somos espíritos imperfeitos. Espíritos da terceira ordem, segundo a classificação do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na terceira ordem nessa classificação. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Então, raros os espíritos que passaram ou estão por aqui na Terra, que estão numa encarnação, numa reencarnação de missão. A maioria de nós estamos aqui nessa labuta realmente, né, de estar
passando por provas para testar aquilo que a gente já adquiriu e as expiações daquilo que a gente já vivenciou e que não tivemos o sucesso esperado, né, segundo as leis naturais. Então, se a gente está aqui para contribuir também nessa obra, não é, de Deus nesse planeta, não é? E se a gente tem essa missão de trazer alguma coisa de bom para cá, e a gente vai passar pelas vicissitudes, pelas expiações, segundo o nosso merecimento, diante do nosso comportamento, de até então, diante das leis naturais. Não faz sentido, não é racional, a gente ficar nessa reclamação toda. Não faz nenhum sentido, é irracional. Mas nós fazemos, né? Nós todos fazemos isso. E aí essas advertências de Emmanuel para nós, esse convite, é para a gente realmente parar no sentido de respirar, analisar, procurar entender as situações do dia a dia que nos acontecem, para a gente não ficar perdendo tempo, conforme foi lido aqui, com esse hábito nosso. Além de que, a gente abre um parêntese aqui, para um mau hábito que a gente tem, além se a gente estivesse reclamando das situações que, né, vamos dizer que nos acontecem, vamos falar assim, ainda poderia a gente falar, tudo bem. Mas a questão é que a gente está sempre reclamando, lamentando e atribuindo coisas a alguém. Raramente a gente atribui a responsabilidade das coisas que acontecem a nós mesmos. E isso é outro comportamento imaturo nosso, porque nós já sabemos que nós é que construímos tudo que a gente possui hoje de virtudes e de defeitos. Não foi ninguém que construiu, não foi ninguém que pegou uma mochila, uma sacola e foi colocando essas coisas para nós. Inclusive aqui nesse segundo capítulo, né, que está falando da encarnação dos espíritos, adiante aqui é perguntado isso e é respondido muito claramente também que o quê? Todos fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo que já foi falado aqui nessa questão 132, de alcançar a perfeição. Então não tem privilegiados. Ninguém carrega hoje uma bagagem que em algum momento uma outra pessoa, ou Deus, muito menos, foi lá e colocou alguma coisa lá dentro para nós. Nem de virtude e nem de defeitos. Tudo que está na nossa bagagem espiritual é nossa. Fomos nós que construímos. Nós construímos, certo? Nós conquistamos com as nossas ações. E aí, a gente fica nessa perda de tempo constante para tudo que acontece. Para tudo. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo mais mulher do que homem, mas acho que os homens aqui me ajudam a me defender assim. Normalmente as mulheres costumam reclamar mais. Mas isso é verbalmente, tá, gente? Porque nós homens reclamamos também, só que a gente não fica falando. Mas pensamento é a mesma coisa, a gente só não externou pela fala. Mas o pensamento é a mesma coisa. A gente fica lá, elaborando várias coisas. Acontece um pequeno problema, reclamação. Mais um probleminha, reclamação. Alguém não fez aquilo que a gente gostaria que fizesse, reclamação. E por aí vai. Então, essa advertência de Emmanuel, em primeiro lugar, vem para isso. Mas por que será que Tiago falou isso lá no século II, depois de Cristo? Por que Emmanuel vem? Por que os espíritos vêm trazer um monte de coisa? E por que Emmanuel agora, no século XX, já trouxe várias advertências para a gente acordar para isso? Qual que é o objetivo disso?
é exatamente a questão do tempo, do que foi lido aqui no texto. Além do tempo perdido com isso, a gente deixa de executar, deixa de planejar, deixa de elaborar tantas coisas magníficas, necessárias e sublimes, para ficar nisso, nesse lugarzinho que a gente escolhe para ficar. Tudo é só reclamação, só reclamação. A gente deixa de agradecer, não é? Conforme Paulo falou para nós, para a gente dar graças por tudo que acontece. Tudo. Paulo falou isso. E Paulo tem autoridade moral para falar disso para nós. Todos aqui conhecem a história de Saulo, não é? Paulo depois, né? Que é uma das histórias mais importantes de reviravolta no comportamento e na visão de Deus, a visão de mundo, a visão da realidade que é, não é? A vida espiritual. Ele tem autoridade. E Paulo falou isso, dai graças por tudo. E aí nós fazemos o quê? Nós reclamamos de tudo. Até nos momentos melhores da nossa caminhada, quando a gente alcança alguma coisa, algum objetivo que a gente planejou, né? Até quando a gente alcança, a gente é tão arrogante ainda, né? Que alcança aquilo. Ah, mas eu pensei que ia ser melhor. Eu não queria assim, eu planejei, né? É aquilo, né? Ah, eu fiquei muitos anos querendo construir uma casa. Quando constrói a casa, quando a casa está pronta, nossa, que maravilha. Passa um pouquinho, você olha, ah, mas não sei, eu acho que esse apagador aqui está fora do lugar. Ah, mas aquele eletricista também, por que foi colocado desse jeito? Ah, mas o pedreiro fez aquilo ali já ficou errado. Ah, mas a minha esposa lá, já construíram, ela já veio, já estragou, e a gente fica nesse lugar. E o que é mais importante, não é? Que a gente tem que dar valor nas coisas conquistadas, sim. Nós estamos falando de material ainda, né? Mas e nas conquistas espirituais? Todos nós saímos de casa hoje e vários dias, né? E procuramos alimentar o nosso espírito com algumas coisas boas, com conhecimentos, com energias. Isso é ótimo. Isso é virtude? Sim. Isso é esforço, isso é dedicação. Mas basta, às vezes, a gente cometer um pequeno equívoco, ou aqui dentro mesmo, ou lá fora, porque dentro da casa espírita, né, gente? Dentro da casa espírita a gente é um anjo, né? Todo mundo muito bonzinho, todo mundo abraça. Tá? A hora que a gente sai daquele portão ali, aí já começa, as coisas começam, não é? Se alguém estacionar ali mais ou menos do carro, aí a gente já chega e já olha, o cara já me fechou aqui, eu já ter comprado a carteira, não é? E por aí vem. Mas isso é muito bom, a gente tem muitas virtudes, nós precisamos valorizar isso, colocar isso em prática em favor do próximo, em favor da coletividade, é o que foi lido aqui. A gente para e fica remoendo tantas outras coisas, enquanto esse tempo é precioso, porque a gente poderia estar elaborando com a mente bem tranquila, com o coração mais sereno, elaborando coisas importantes para a coletividade, para mim mesmo, não é? Poderia estar fazendo análise do meu dia, do meu trabalho, de tudo, mas a gente se perde muito nessas questões, dessas reclamações. Ao final do texto foi lido o quê? Se a gente oferecer a língua para as queixas, não foi isso? A gente está o quê? Oferecendo tempo para a ociosidade. É esse tempo que está sendo perdido. E se a gente oferecer o ouvido, não é que foi lido? Que a gente tem um hábito de pensar, bom, eu não estou reclamando, eu não estou fazendo fofoca, mas a gente está ouvindo fofoca. E às vezes o ouvir é muito pior, porque a gente alimenta o ímpeto daquela pessoa que
infelizmente, tenho o hábito de ficar falando. Se eu não tenho o hábito de falar, eu não deveria ouvir também. E é o mesmo processo, mas a gente tem, não é aqueles ímpetos assim, nossa, eu tenho que te contar uma coisa. Tem até umas frases aí, né, nos jargões populares, aí assim, que é muito usado, né? Me conta tudo, não deixa nada de fora, né? Já vejo pessoas encontrando umas com as outras, né? Oi, tudo bem? Como é que foi aquele evento? Me conta tudo. E aí o pessoal vai tecer um rosário de informações acerca da vida dos outros, do comportamento dos outros, das escolhas dos outros, e por aí vai, não é? Isso eu estou falando pessoalmente. E se a gente trouxer isso para a nossa realidade atual, já, né? De quê? Da tecnologia, que é uma bênção para todo mundo, né? É evolução, né? Material e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho, não é? De como nós usamos, né? As tecnologias que a gente tem ao dispor hoje, Facebook, Instagram, Telegram, tem coisas por aí, né, que talvez a maioria de nós nem conheça. E nesses momentos, olha o tempo que perde nisso. Né? A maquininha já vibra lá e chega aí a gente já pega e... aconteceu isso. Mas também o fulano é assim, o fulano... E aí a gente já entra na maledicência, a gente já entra no mau hábito do julgamento. A gente já julga, a gente já quer condenar também, e tem alguns que já querem executar a sentença também. E olha o emaranhado de energias, conforme o texto falou para nós, que a gente vai angariando. Além de perder o tempo precioso que a gente tem, a gente vai trazendo para nós, sintonizando através da sintonia, várias energias que vão nos sobrecarregar, que vão nos desgastar emocionalmente, vão deixar a gente mais suscetível de ter o nosso sistema imunológico prejudicado. Vê como que os ensinamentos todos são racionais para a gente. Jesus, os que vieram antes de Jesus e todos que vieram depois, né? E o Consolador prometido, conforme foi falado pelo nosso amigo Arnoldo aqui, não é? Que foi oferecido a nós, né? Naquele momento que Jesus falou, eu vou, mas pedirei ao meu Pai que vos enviará um Consolador, que ficará entre vós para sempre. É o Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E em todas as obras, todas, principalmente as obras básicas, não é? É uma constante esses alertas para a gente sobre a necessidade de aproveitar o tempo. Aproveitar esse tempo com obras, com trabalho. O que é trabalho? Kardec perguntou para a espiritualidade, o que é trabalho? É toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Daí a gente pode imaginar o que a gente quiser com isso. É útil, é trabalho. Mas é útil para quem? Para todos. Não pode ser útil só para mim, só para a minha necessidade particular, pessoal. Tudo que é útil para todos, para a evolução, para a construção, é trabalho. Então nós precisamos aproveitar esse tempo. Não é? E esse mau hábito, que é uma coisa enraizada em nós. Por quê? Ele não é um crime segundo as leis sociais, não é? Reclamar não é crime, não é ilegal, ele é imoral. Reclamar não é proibido. Falar, né, a maledicência não é um crime, a princípio. Não é? Se ninguém estiver imputando ao outro um crime, não é. Né? Só o falar da conduta do outro, que o outro é assim, que o outro é assim, que o outro não faz, que o outro... Isso não é crime. Então é uma coisa que é aceitável, né, aos olhos da sociedade. E a gente entra nessa linha
né? Todos nós temos essa dificuldade, ou a maioria de nós, né? Quem não tem, que bênção. E aí, precisa de fazer essa análise, essa reflexão. O que é isso, gente? Para que isso? Isso desgasta tanto, isso deixa a gente tão... irritado, deixa a gente magoado, deixa a gente numa tristeza. Por quê? Quando você está atribuindo a alguém alguma coisa, reclamando de alguém, e quando a gente é o alvo da reclamação? Não é? Aí a gente vai entrar numa melancolia, né? Numa depressão, melancolia, que era usado antigamente, vai entrar nisso, a autoestima vai lá embaixo, as vibrações também, e aí é um prato cheio, infelizmente, não é? Para todos os espíritos que estão nessa mesma faixa. E lembrando novamente que o grosso da população, da humanidade, a maioria de nós, somos espíritos imperfeitos, e pensando ainda que, infelizmente, tem espíritos inferiores a nós também, imagina com que companhias a gente está elegendo para estar do nosso lado no dia a dia. Então, um desgaste muito grande. Aí acaba que a gente não vai ter condição de trabalhar para o nosso bem-estar e nem trabalhar para a coletividade. E nós vamos continuar no mesmo espaço, no mesmo lugar. E a lei do progresso, que é uma lei natural, conforme já nos foi relatado, né? É uma lei natural e em consonância, em harmonia com as outras leis, as coisas vão acontecendo. E aí a gente vai entrar num ciclo assim, a gente vai ficar reclamando, a gente vai ficar estagnado, a gente vai se sentir mal, a gente vai receber energias que não são interessantes, nós vamos comprometer mais ainda com a nossa consciência, que é onde estão escritas essas leis naturais, essas leis divinas, e vai ficar assim, ó, girando. Tristeza, revolta, irritação e outras coisas mais. E aí a gente se sente mal e a gente atribui esse mal sempre a outra pessoa, porque a gente não compreende que nós mesmos é que somos responsáveis pela nossa transformação, né, a nossa melhoria íntima, moral, e vai ficar nisso. Então a importância dessa reflexão é isso. Vamos acordar, vamos pensar o que é bom, o que é bom, o que é útil, o que é necessário. E isso a gente guarda, né? Vamos colocar aqui na nossa mochila. O que não é? Não, isso não é. Eu conheci um senhor católico, muito católico, era da paróquia, né, onde eu morava. E esse, de verdade, por todos os momentos que a gente conviveu, próximo, éramos vizinhos, sempre que alguém ia falar alguma coisa de alguém ou de alguma situação que estava acontecendo, sempre, ele era muito tranquilo, sereno, mas ele não deixava a pessoa começava e falava assim, vamos mudar o assunto e vamos falar de outra coisa? Ah, mas não vamos falar de alguém, primeiro, que não está presente. E segundo, que não cabe a nós falar que o outro fez, deixou de fazer, como que ele fez, como que ele não fez, como que é a rotina dele. Não. Vamos fazer o nosso trabalho aqui, vamos cuidar da nossa vida. E olha que recado interessante, né? Vamos cuidar da nossa vida, de nós, da nossa evolução. Nós construímos a nossa caminhada. Apesar de que nós vivemos juntos, né? Vou voltar a falar isso, toda vez eu falo sempre, mas é para eu mesmo ouvir. Mas nós estamos juntos, né? Vamos ouvir juntos. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos aproveitar o tempo. Não vamos ficar com queixas, reclamações, lamentações, maledicência e fala. Vamos lembrar lá do argueiro e a trave. Lembra do Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 5 ou 6, não é? Para a gente olhar para nosso problema. Não ficar olhando para o cisquinho que está no olho do outro e esquecer que no nosso tem um, não é? Vamos lembrar disso.
E essas advertências, vocês já notaram que são sempre as mesmas? Olha, cuida da sua vida, cuida de você, o seu crescimento espiritual é seu, não é do seu pai, da mãe, do irmão, da esposa, é seu, não é? E quando alguém não fizer aquilo que se espera que faça, bom, a pessoa vai se encontrar com a consciência, vai se encontrar com as leis sociais, né? As leis aí, o código de leis que tem, sociais, a pessoa vai se encontrar com isso. Isso não é da nossa alçada. Então, se a gente preocupar mais com a gente nesse sentido, que bom. Agora, preocupar com o outro é para fazer o bem para o outro. Aí sim, nós devemos preocupar com o outro, para fazer o bem, auxiliar naquilo que ele precisar, dentro das nossas condições e dentro do limite, até a gente pode ir. Porque até para ajudar, vocês sabiam? Tem que saber, até para ajudar também. Tem uma história que não é uma história inventada, ela é real, tá certo? Um dia desses aí, quando o Zé Amaral estiver aqui, vier, vocês perguntam para ele que ele vai contar para vocês. O Zé Amaral, ele tinha uma loja, se não me engano, um comércio, e nas redondezas ali ele sempre via um senhor, se não me engano, vendendo, eu acho que picolé. E ele viu o senhor vendendo picolé, que negócio, né? Caridoso, Zé demais, não é? Ele recebia muitas cestas básicas, porque ele fazia as palestras, né? O Zé Amaral fazia e faz palestra em todos os lugares, não é? Não é só em casa espírita, ele é um palestrante. E ele recebia muita cesta básica, e um dia, então, ele foi e falou com aquele senhor, eu vou dar uma cesta básica para o senhor. O senhor não deu muita atenção, mas... E o Zé insistiu, dizer, conseguiu o endereço do senhor, não, eu vou levar uma cesta básica para ele. Conseguiu o endereço e foi lá, acho que num fim de semana, um sábado, na casa, né? Encontrou o senhor lá e foi levar a cesta básica. Não, aquele senhor deve precisar muito de uma cesta básica. Ele chegou lá e o senhor não precisava da cesta básica. O senhor não precisava, ele tinha uma situação social, financeira até muito boa. Ele vendia picolé, ou sei lá o que ele vendia, porque ele queria. Não é? Então o Zé Amaral contou essa história, falou, gente, precisa saber até como que a gente vai ajudar, até o limite de onde a gente quer ajudar, para entender isso. Ele contou essa história e vai falar isso. Até para ajudar precisa saber. E também, estou falando da questão do auxílio, né, ao próximo, auxílio material, e até no espiritual, porque nós temos um outro costume de ajudar esperando recompensa e agradecimento. E o texto aqui foi muito claro para falar com a gente, que muitas das nossas queixas, reclamações, vêm diante de uma, entre aspas, ingratidão de alguém. Não, mas eu fiz tanto por essa pessoa, e essa pessoa não agradece, e essa pessoa é assim, e essa pessoa é assim, 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 assim. Né? Deve ser só eu que falo isso, eu tenho certeza que vocês não falam isso não, mas tudo bem. Porque a gente faz muito, ótimo, mas a gente espera a recompensa, espera o agradecimento. E tem gente que não agradece mesmo. E tem muitos até que faz o contrário, não agradecem e ainda coloca defeitos e acha, né, dificuldade com tudo aquilo que a gente fez por eles. Mas quem está fazendo tem que fazer por fazer. Não é esperando recompensa, agradecimento, nem nada. Por quê? A gente faz pela consciência, pelo amor ao próximo. Mas o amar é a ação mesmo. Então faz. Se o outro agradecer, se o outro não agradecer, se o outro reclamar, aí é a questão dele. Novamente a gente vai voltar naquilo. Cuida de você. Fez a sua parte? Ótimo. Sua consciência está tranquila que fez. Então não há que ficar reclamando que o outro é ingrato, que o outro não agradece. Vocês já imaginaram, olha essa casa aqui. Olha, assim, o índice aqui de caridade que é feito aqui nessa casa. Olha a quantidade de atendimentos que são feitos aqui, tanto material como espiritual. Olha né, a proporção disso. Você já imaginou se a casa colocasse uma norma assim,
A partir de hoje, o Centro Espírita Jesus de Nazaré só vai ajudar aquele que agradecer. Que sentido que tem isso? Não tem sentido nenhum, porque o sentido é o trabalho. É cumprir com a sua obrigação moral com você mesmo, com a sua consciência. Não é com os outros, não é fazer para mostrar para os outros. É lógico que precisa ser divulgado o bem que é feito, lógico. Mas o objetivo não é esse. Então vê como que a gente entra nessa história, porque a gente quer. A gente quer. O dia que a gente conseguir fazer esse bem todo, e não está nem aí se a pessoa agradeceu, se a pessoa, não é? Não, a gente vai ficar muito mais tranquilo. E aí vão diminuir essas queixas nossas, essas reclamações nossas, não é? Porque também, olha, o tanto de nós aqui que sai de casa e vem. Não, eu vou lá hoje porque eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando de uma troca de energia, não é? Eu passe uma transfusão de energia, né? Porque eu não estou me sentindo bem, eu vou lá. Imagina se chegar aqui e não acontecer da forma que eu gostaria. Muitos talvez saiam daqui reclamando ainda, né? Consigo mesmo ou com os outros. Nossa, não, mas aquele trabalho daquele povo lá não tá bom não, esse trabalho desse está meio fraco, porque não resolveu nada para mim. Mas é uma via de mão dupla. Quem veio aqui buscando auxílio, precisa se abrir para receber o auxílio. Não é? Não tem que sair daqui depois reclamando, porque olha a estrutura física e a espiritual que a gente nem tem noção do que é a estrutura, né, espiritual disso aqui. A gente não tem noção da quantidade de espíritos trabalhando aqui. Quantidade de encarnados a gente vê, mas a quantidade de espíritos. E aí, como não atendeu os meus anseios, eu vou sair o portão para fora reclamando. Vou chegar em casa reclamando. Gente, não é? Já passou dessa fase, da gente estar nessa imaturidade. A gente precisa de acordar. E é isso que Emmanuel faz. Nessa e noutras lições várias, ele vem falar isso para nós. Acorda. Vamos caminhar. Porque o progresso é uma lei e a gente vai progredir. Tem uma historinha que eu já contei, acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Eu nem vou ler ela não, tá? Eu só vou contar essa história. Tinha um senhor, morava, né, na zona rural, lugar distante, e sempre que ia na cidade, vamos dizer assim, no povoado, fazer compras, ele ia de charrete, né, que era o meio de transporte, e atrelado à charrete dele, ele levava 2 cães junto, amarrados atrás da charrete. Os 2 cães que iam com ele. A proteção, enfim. E numa dessas idas, alguém ofereceu para ele de comprar dele esses cães, porque eles acharam os cães muito bem tratados e, né, alguém se interessou em comprar os 2 cães dele. E como o senhor estava precisando de dinheiro, resolveu vender os 2 cães. Só que esses 2 cães tinham muito apreço com ele, né? Vamos dizer assim, gostava muito do dono, e quando ele desamarrou os cães e amarrou na charrete do comprador, para o comprador ir embora, ele saiu e um dos cães decidiu, bom, já que não tem jeito de ficar com ele, vamos com o outro dono. O outro cão empacou e não queria ir, e foi isso mesmo. Ao final da viagem desse senhor, né, do outro, o cão que resolveu ir chegou cansado, mas chegou tranquilo. E o outro chegou também, mas chegou com as patas todas arrebentadas, né, porque a charrete ia andando e ele ia arrastando com as patas no chão, porque não queria ir, mas ele foi. Então, o que acontece? É uma forma muito simples, né, de falar dessa lei do progresso. A gente vai progredir. Querendo ou não, a gente vai progredir. Aí a gente escolhe se a gente quer ir
no linguajar popular aí, atual, né? Se a gente quer ir de boa, ou se a gente quer chegar lá do outro lado todo arrebentado, mas a gente vai chegar. E essa proposta que Jesus trouxe para nós da reforma íntima, da transformação íntima, né? Não é reforma, é uma transformação íntima, é isso, para a gente fazer isso de uma forma mais suave, com responsabilidade e mais suave. E eu me lembrei de uma outra historinha também, para a gente encerrar. É uma lenda chinesa da Lili. A Lili é uma jovem chinesa que se casou e foi morar na casa da família, do noivo, né, do marido agora. E começaram os problemas, porque, segundo o costume lá da região, a esposa do filho, né, a nora, deveria ser uma serva da sogra, a nora. E a Lili começou a se desentender com a sogra. Então a Lili falava da sogra o tempo todo, reclamava da sogra o tempo todo, e chegou um ponto que ela resolveu falar: eu vou procurar alguém para me ajudar, eu preciso de acabar com a minha sogra, porque senão eu não vou viver em paz. E ela procurou lá um raizeiro, curandeiro, sei lá, alguém assim, né? Levou a história para ele, falou: eu preciso dar um jeito na minha sogra. E ele falou: então é o seguinte, arrumou para ela um vidrinho com um remédio, né, que era, ele falou: isso aqui é um veneno, como ele é muito forte, o que você vai fazer? Você vai dar um pouquinho para sua sogra todo dia. Já que você é a serva da casa agora, você vai fazer a comida, preparar a refeição, todo dia você vai pôr um pouquinho, muito pouco, porque tem que ser de leve, senão eles vão desconfiar. Você vai pôr um pouquinho, servir para ela, mas outra coisa, para ninguém desconfiar, você tem que começar a tratar a sua sogra muito bem, você tem que virar um doce para ela, tratar ela bem, ficar educada, obedecer. E assim foi. A Lili foi embora e começou a fazer isso. Todo dia ela põe um pouquinho, e o tempo passou, um bom tempo. E a Lili foi e começou a gostar da sogra, porque ela começou a tratar a sogra bem, e a sogra começou a tratar ela melhor ainda, e as coisas foram ficando muito bem. Só que ela lembrou e falou: nossa, eu estou envenenando minha sogra, e agora eu gosto dela, como é que eu vou fazer? A Lili então volta lá no curandeiro e falou: só me dá um outro remédio aí, porque minha sogra vai morrer e eu não quero que ela morra, não. Não, nós somos agora as melhores amigas que tem, e eu gosto muito dela. Ele falou: você não precisa se preocupar não, Lili, aquilo que eu te dei era um fortificante, era uma vitamina que você estava dando ela todo dia um pouquinho, e como você mudou o hábito com ela, né, sua percepção, sua maneira de agir com ela, você construiu uma relação de amizade, mas você não está envenenando ela não, você está fortificando sua sogra. Você pode ir embora tranquila e continuar a sua caminhada. Então a gente precisa fazer esses movimentos, né? A Lili não tinha noção do que estava fazendo, mas nós já temos. Então, diante das vicissitudes, os problemas com alguém ou alguéns, né, no nosso dia a dia, que a gente tem várias pessoas, se a gente mudar o foco e a forma de agir, de pensar, de desejar, de sentir essas relações nossas, a gente, ao invés de ter problemas, provavelmente nós vamos construir relações melhores, a gente vai deixar esses maus hábitos da reclamação, da lamentação, da maledicência, e nós vamos angariar simpatias, boas energias, a consciência mais tranquila de estar esforçando para melhorar. E olha que coisa boa que está acontecendo. Nós vamos melhorar nossas companhias espirituais. Então, essa reflexão vai além de só uma fala, de só uma reclamação. É muito mais do que isso, para a gente pensar todo dia. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Um de cada vez, tá? Porque senão não dá para todo mundo falar de uma vez só, vão devagar, né? Ninguém quer reclamar de nada? Hoje era o dia de reclamar de alguma coisa, né? Mas vocês estão meio acanhados. Gente, muito obrigado, viu, pela atenção. É uma caridade que vocês fazem, vindo até aqui. Vocês acham que estão vindo aqui buscar alguma coisa, mas não, vocês estão vindo trazer coisas boas para casa, para nós, para os espíritos necessitados que são trazidos aqui para receber tratamento. Cada um vem aqui colaborar. Isso é uma virtude, tá bom?
Muito obrigado pela atenção e pela paciência, viu? Jesus abençoe todos nós.